Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus. Deus possa abençoar o teu lar, falar ao teu coração nesse dia mais uma vez através da palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz no Salmo 107, né? Versículo 11, 12, né? Que nós andamos muitas vezes contra a palavra de Deus e não aceitamos o conselho do Senhor. Isso nos leva a cadeias e Deus quer libertar. E a libertação começa principalmente de dentro para fora, né? Nós estamos falando de adoração, de adorar a Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra mais profunda, amém? Uns estudos gregos aqui, que é muito interessante. Eu gosto das traduções gregas, né? O que o povo queria dizer realmente, né? Isso é a raiz da palavra, porque quando se fala assim, por exemplo, né? Bate, né? Quer dizer o quê? Ó, esse rapaz é o quê? Ele é do sul, né? Então a gente procura entender, né? Essa palavra é gravada no Rio Grande do Sul, né? Tem um pessoal que trabalha aqui conosco, perto da minha casa, fazendo a ponte aqui do Rio Camaquã. Eles são do Ceará, Maranhão, né? Uns congregam até com nós. Então tem coisas que ele fala que eu não entendo e tem coisas que eu falo e eles não entendem, mas é a mesma coisa. Você tá entendendo? Agora não vou me lembrar, vamos supor, né? Mandioca, aipim, né? Nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul. Lá eles usam outra palavra que agora eu não me lembro. Esse dia nós conversávamos aqui. É bem interessante isso. Nós estávamos falando da mesma coisa, só que lá na terra deles se fala diferente. Você está entendendo? Isso quer dizer o quê? O que tu quer dizer com isso, irmão Moisés? Que o grego e o hebraico quer dizer mais claramente o que o povo quis dizer quando tu lê a escritura, porque ela chegou aqui no Brasil, vamos supor, aqui no Rio Grande do Sul, mas ela foi escrita lá em Israel, lá para aquela região. Quando o escritor escreveu, eles tinham uma linguagem diferente lá. E aqui, então é muito importante tu conhecer o grego e o hebraico. Se a pessoa diz assim, faça um estudo, eu quero fazer um estudo bíblico, Moisés, o que é importante eu aprender? É o grego. Né? Um exemplo não é aprender a falar em grego, e sim o que a palavra grega quer dizer. Vamos supor aqui, o texto que eu quero ler com os irmãos hoje está em Romanos 12. Eu já vou pegar aqui um pouquinho só para você entender, ó. Romanos 12, 1, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, e não vos conformeis, ó. Conformeis. Se tu estudar a palavra grega, conformeis, eu tenho aqui, ó. Aqui uma Bíblia de estudo grego, ó. Se tu estudar a palavra conformeis, no grego quer dizer se moldar de modo semelhante. Interessante, né? Aqui fala conformeis. Quando tu te conforma, tu te torna de modo semelhante. E se tu olhar pela palavra, se tu olhar os cristãos que estão acomodados, realmente eles começam a se moldar. Eles começam a falar a linguagem do mundo, eles começam a entrar no papo que o mundo está falando. Porque está conformado, Jesus está demorando, sabe como é que é, né? Pá. Isso é conformar. Então isso tu só vai entender essa palavra conformeis se tu procurar estudar um grego. O que significa conformeis a palavra no grego? Eu tenho nesse estudo aqui, não vou entrar nesse ponto agora que vai alongar demais o vídeo. Mas é muito importante. Se eu for dar um conselho, mas eu quero fazer um estudo bíblico, procure entender palavras no grego. Vamos supor, né? O que eu vou falar aqui hoje, por exemplo, né? Eu vou falar aqui do racional, que diz assim, ó. Vou ler de novo o texto, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero falar da palavra hoje racional. Então, se eu for dizer assim, faça um estudo bíblico, o que eu devo estudar? Estude palavra, vamos supor racional. Vai lá no grego o que quer dizer a palavra culto, né? O que quer dizer vivo? O que eles queriam trazer de lá? Você está me entendendo? Isso é muito importante para mim, edificou muito no meu conhecimento da Escritura. Muitas vezes nós vamos no estudo bíblico, muitas vezes nós pegamos uma pessoa que deu um estudo bíblico, né? Mas aquela pessoa pode ter errado, aquela pessoa pode ter tropeçado, sim ou não? Aquela pessoa podia estar apagada. Você está entendendo? Agora, tu meditar na Escritura e procurar um grego da palavra, você vai entender. Vamos supor aqui, irmãos, então aqui nós estamos falando do culto verdadeiro, né? A palavra racional quer dizer, na linguagem portuguesa, verdadeiro. Mas se tu for no grego, quer ver? Eu vou trazer esse ponto hoje para os irmãos, ó. Amém? Que é o nosso culto, ó. A palavra grego significa racional. No grego significa, ó. Eu vou ler aqui, ó. Logicos. Ó, racional, lógica. Tá? Ó, razoável sobre a palavra. Adjetivo de logos. Argumentação, palavra, literalmente a palavra racional, pertencente à razão, mente, entendimento.
Você está entendendo? Quer dizer, o Logos. Aleluia. Veja bem, então a palavra está dizendo ali, pegando o texto, né? Que o verdadeiro culto verdadeiro começa onde? Na mente, na razão. Se nós for andar na razão, tu for analisar na escritura, aí tu vai ver quem tem razão. Porque hoje tem muitas coisas ditas. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, ó, em Lucas 6,45, que a boca fala o que está cheio o coração. A palavra coração, irmãos, para nós entender, não é o coração, não é o peito. O coração do peito, ele é uma bomba, ele bombeia o sangue, ele não tem sentimento, ele não tem pensamento. Quando a Bíblia se relata coração, veja bem, ela está falando da mente. A mente e o coração podemos dizer que é uma coisa só. Só que o coração foi feito para bombar o sangue. Agora o pensamento, o raciocínio vem daqui. Por isso que Jesus é chamado do quê? Do coração da igreja? Jesus é o coração da igreja? Não, Jesus é o quê? Ele é a cabeça da igreja. Porque é o pensamento. Então o Logos é o pensamento. Então o pensamento ele pode ser o quê, irmão? Exercitado. Você está entendendo? Se tu ler em Provérbios, eu estou com 3 Bíblias abertas aqui, ó. Se tu ler em Provérbios, no capítulo 4, eu vou ler na tradução NTLH, tá? Eu tenho aqui, ó, tô tapado de Bíblia aqui, ó, várias traduções. Essa aqui é uma Bíblia que foi feita para facilitar. Se tu analisar esse verso na tua escritura, se tu entrar no grego, vamos supor, e botar a palavra grega com a escritura de hoje, com a NTLH vai bater idêntica. Diz assim no 4:23 de Provérbios, no 23, ó. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Por isso que Jesus falou em Lucas 6,45, a boca fala que o coração está cheio. Aleluia. E se você começar a pensar numa coisa, tu vai querer fazer, sim ou não? Eu era assim. Quando eu começava a pensar numa cerveja, eu queria tomar. Aleluia. Quando eu pensava que eu queria dançar, eu ia para um baile. Você está entendendo? E é realmente o que isso estou dizendo é verdade. No que tu exercita a tua mente é o que o teu corpo vai fazer. Por isso que muitas vezes Satanás lança na mente as coisas. Né? Vamos supor uma pessoa que quer largar o vício do cigarro. Vira e mexe, a pessoa se lembra do cigarro, o inimigo lançando. Então tem que controlar a tua mente. Aqui fala do culto. O culto racional naquilo que tu pensa. Então o culto não começa às 19 e fim das 21. O culto não começa às 7 e fim das 9. O culto não começa às 8 e fim das 10. O culto começa desde que tu te levanta. Você está entendendo? A libertação começa aqui. Por isso que ele falou aqui Logos, ó. Se nós olhar para frente aqui no estudo, ó, no estudo grego da palavra racional, que diz assim, ó, serviço ou adoração feito pela nossa mente. Você está entendendo? E aí eu comecei a pensar, irmãos, o último texto que eu li com os irmãos, qual que foi? Você se lembra? De Gênesis 22. Que Abraão foi adorar a Deus levando seu filho Isaque. Você percebe que é interessante isso? Se você olhar aqui em Romanos 12, foi o texto, veja bem, o texto que Deus mandou pregar hoje para os irmãos, não fala aqui de adoração, né? O culto verdadeiro, o culto racional, naquilo que tu pensa. Aí tu vai estudar a fundo esse Romanos 12, vai falar o quê? De adoração. Então eu entendi, eu vou falar de mim, irmãos, eu fiquei de boca aberta quando eu li. Da direção que Deus vem trazendo a mensagem, irmãos. Você pode não acreditar que eu estou dizendo, mas tome posse. Eu não tinha estudado nunca a palavra a fundo, no grego, a palavra racional, irmãos. Que é raciocínio, que é exercitar a tua mente, no que tu tem pensado. Foi isso que Jesus falou em Lucas 6,45. Eu vou ler com os irmãos aqui só para você ver. Lucas 6,45. Veja que interessante aqui, ó. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, que tu pensa, tu fala. Quando a pessoa, vamos supor um exemplo, quando eu gostava muito de futebol, eu só gostava da Copa do Mundo. Na época da Copa do Mundo, né, que é de em 4 anos, só se fala o quê? Só na Copa. Ah, porque a Copa, porque esse jogador. E aí tu começa a falar o quê? Porque tu tá pensando naquilo, tu começa a desandar. Sim ou não? Tu começa a falar, né? Eu tenho meu filho aqui, ele tá ali no quarto, ele deve estar me ouvindo agora, ele gosta muito de caminhão. Vira e mexe, ele fala, pai, eu vi esse caminhão aqui, porque eu vi esse caminhão aqui, que é isso? O que quer dizer isso aqui, pai? Como é que eu faço isso? Por que ele tá falando do caminhão? Porque ele tá pensando bastante no caminhão. Você tá entendendo? Porque por eu ser caminhoneiro, automaticamente ele quer ser. A boca fala e o coração tá cheio. E aqui Jesus falou, o coração é o quê? O pensamento. O que Jesus disse? Tu tá falando o que tu tá pensando. E o que tu tem pensado? Ah, eu tô pensando no culto. Ah, somente lá às 19 horas hoje tem culto. Ah, hoje o nosso é às 20.
Às vezes tem que cultar. Aí eu te pergunto o seguinte, que as pessoas dizem assim, ó, Deus não quer o corpo, Deus não está preocupado com roupa, Deus quer o coração. Você entendeu o que disse aqui em Provérbios 4, 25, 23, ó? Tem cuidado no que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos pensamentos. Se a pessoa anda meia nua, tu acha que ela está pensando em Deus? Ah, mas no culto eu me visto com decência. Como assim? O culto não começa quando tu sai do quarto, que é o exercício da mente? Ou tu só fala de futebol, por exemplo, quando o futebol está funcionando? É assim? Não. Uma semana antes nós já começamos a comprar a pipoca para assistir o jogo. Sim ou não? É assim que eu fazia. Copa do Mundo, vamos preparar. Na minha época era um vinho, tomar uma cervejinha, vamos assistir a Copa. Era assim porque eu estava pensando naquilo, irmãos. Então como é que eu vou dizer que Deus quer o meu coração e eu posso andar pelado, me vestir de qualquer maneira? Eu estou pegando um exemplo. Porque as pessoas dizem, Deus quer o coração, Deus quer a mente, né? Muito bem, se Deus tem a mente, a Bíblia diz o quê? Que o teu corpo vai obedecer o que a tua mente pensa. Se a pessoa está pelada e diz que está pensando em Deus, não combina, irmãos? Essa pessoa não está pensando em Deus. Ela não está exercitando a sua mente na verdade. E o que foi que Paulo falou aqui em Romanos 12? O que ele falou em Romanos 12? Vou voltar aqui para nós ver. Ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o culto que tu tá ligado, que tu tá pensando. Tu quer ver que se nós ler aqui em... É o mesmo texto, você pode meditar que não tem erro nenhum. Não pensa que eu estou querendo distorcer a palavra por ler em 2, 3 Bíblias. Eu vou ler aqui em Romanos, aqui na NTLH, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Você perceba que a NTLH já vem a palavra grega embutida, aqui já fala adoração. Aqui fala aqui no texto que eu li aqui, racional. Você perceba que a NTLH já fala adoração. E o que eu falei de qual é o verdadeiro adorador de Gênesis 22, que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho e ele diz que vai lá adorar a Deus. Então adorar a Deus não é só quando as coisas estão boas, porque quando tá difícil também, mas tu tá focado no quê? Teu pensamento. A tua mente está sendo exercitada naquilo que Deus tem para tua vida. Você entendeu a palavra? Medite com cuidado, com detalhes. Essa palavra não tem erro. O verdadeiro culto a Deus é esse. Ele fala de verdadeiro, ó, que é o culto que é racional, né? Que é o verdadeiro, que é o culto que está ligado, que a pessoa está ligada pela mente em Deus. Por isso que, irmãos, eu falo por mim, por isso que Deus me dá graça na palavra de Deus, porque estou sempre pensando nela, mano. Primeiro que eu tenho que pregar. Então, automaticamente, eu começo a pensar, né? Quando tu vai fazer um trabalho, tu vai fazer uma casa, o que tu faz? Tu começa a olhar o terreno, tu começa a ver o que tu precisa cavar, que buraco tu vai precisar fazer, tu começa a pensar naquilo, porque tu vai ter que executar aquele serviço, não é assim? Por isso que racional quer dizer um exercício de cultuar a Deus. Tu tá focado naquilo que tu vai fazer pro Senhor Jesus. Então tu é transformado de dentro para fora. Então não vê com esse papo que Deus quer o coração e o corpo pode andar de qualquer jeito. E se é uma pessoa que não entendeu ainda a mensagem de Deus, Deus abençoe tua vida e os seus caminhos, em nome de Jesus. Eu penso e oro para que você tenha entendido a mensagem que é maravilhosa. Culto verdadeiro. Deus abençoe no nome de Jesus. Paz seja convosco.